Olá, bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui ministrando essa aula. Deus tem sido fiel, tem nos dado esses recursos, mesmo em meio a essa pandemia. E glória a Deus por tudo quanto Ele tem feito até aqui. Obrigado a você que tem acompanhado todas as aulas, para você que tem comentado, para você que tem nos encorajado, para você que tem enviado a sua mensagem, a sua dúvida. Graças a Deus pela sua participação nesses temas. Mais uma vez eu quero pedir para você se inscreva no canal da igreja, curta o vídeo, compartilhe. Como nós dissemos em outros vídeos, nós precisamos de inscritos no canal para habilitar alguns recursos para melhorar as nossas transmissões. Temos algumas limitações hoje, mas alguns recursos vão deixar tudo mais fácil para a gente no futuro. Estamos transmitindo de formas diferentes, de formas diversas. O pastor Nando, o pastor Luciano e eu. E esses recursos vão facilitar para os irmãos assistirem, para nós editarmos os vídeos, entre outros. E hoje o nosso tema é a culpa humana e a graça de Deus. Nós somos culpados, eternamente culpados, e o Senhor Jesus nos resgatou da culpa eterna. Mas não é dessa culpa que nós vamos falar aqui. Dessa culpa estamos livres, o sangue do Senhor Jesus nos resgatou. Vamos falar aqui do sentimento de culpa que acompanha as pessoas por muitos e muitos dias ou a vida inteira e as impede de serem livres. Um sentimento de culpa por razões diversas. E nós vamos ver aqui que Deus não quer que tenhamos esses sentimentos de culpa, mas que em alguns momentos esse sentimento vem do próprio Deus, por algum propósito. Então vamos orar para que Deus nos dê graça no decorrer dessa aula. Pai, no nome do Senhor Jesus, te peço, ajuda-nos, Senhor Deus, a entender esse assunto, a entender que o sentimento de culpa é algo que não devemos ter, mas que também em alguns momentos o Senhor, na tua infinita soberania, permite que nós tenhamos para algum desígnio teu. Ajuda-nos, Pai, a entendermos quando isso vem de ti e ajuda-nos também a entender quando esse sentimento não vem de ti e temos que retirá-lo da nossa vida. Ajuda o nosso irmão, a nossa irmã que está assistindo a conseguir aplicar isso na sua vida ou na vida de alguém próximo que esteja precisando de ajuda, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Essa é a nossa última aula desses temas conflitos da vida. Você nos acompanhou aqui lá no começo com a aula presencial na igreja. Foi apenas uma aula presencial, se eu não me engano, ou duas. Foram 2 aulas presenciais e o restante delas assim online. Foram um total de 12 aulas, contando com essa daqui. Fazendo uma breve recapitulação, não vou me lembrar de todas aqui, vamos lá. Nós vimos medo e síndrome do pânico, resposta bíblica à depressão, baixa autoestima e inferioridade, como vencer vícios e compulsão, como vencer a solidão, enfrentando o luto. Eu não me lembro de todos, eu devia ter feito a colinha aqui. São todos relacionados ao tema, o conflito da vida. E esse aqui vem para fechar. A culpa, o sentimento de culpa que muitos carregam e que nos atrapalham e que certamente geram conflitos na vida do crente. O nosso texto bíblico está em 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar,
mas a tristeza do mundo opera a morte. Agora, essa culpa que nós estamos falando aqui, que não é a culpa eterna do qual nós fomos livres, essa é a culpa responsável por grande parte do sofrimento humano. A pessoa às vezes carrega todos os problemas dos quais nós já falamos aqui e também a culpa. E basta tratar esse sentimento de culpa para que ela seja livre de todos aqueles. Não é fácil viver com o sentimento de culpa. Em algum momento da vida todos já tiveram esse sentimento, seja por algo simples, seja por algo não tão simples. E é ruim, é chato, é limitante, é escravizador. O sentimento de culpa deixa a pessoa deprimida, solitária. As pessoas ficam ansiosas, angustiadas. Muitas vezes não atribuem ao sentimento de culpa. Estão assim, com aquela angústia, e não sabem por quê. O sentimento de culpa também pode levar ao alcoolismo, à depressão, baixa autoestima e inferioridade. Está tudo conectado. Agora, quais os tipos de culpa? Nós não vamos falar da culpa eterna, mas vamos falar desses tipos aqui. Existe a culpa legal, falando de leis, a culpa teológica, a culpa pessoal e a culpa social. Todas são muito parecidas na sua essência. Nós vamos falar mais de um desses tipos, mas vamos discorrer um pouco desses 4 tipos aqui. A culpa legal, a culpa sobre as leis, né? É uma violação da lei da sociedade. Um exemplo disso é quando a gente é multado por um excesso de velocidade, atravessa um farol vermelho, atropela alguém, misericórdia. Isso é infringir a lei. Então nós somos culpados por infringir a lei. Isso inevitavelmente vai provocar peso na consciência. Se não formos multados ainda, a gente vai carregando aquilo até que sejamos multados. Então a culpa legal, que na maioria das vezes não é tão, como é que eu posso dizer? Uma vez que você paga o que é devido, você se vê livre da culpa. O problema é quando envolve a vida de um terceiro, se acaba num acidente tirando a vida de alguém. Mas normalmente, se você paga o que é devido, você pagou uma multa, alguma coisa do gênero, você se vê livre. Mas existe a culpa teológica, que é dessa que nós vamos falar bastante aqui, que é a desobediência às leis de Deus e à sua palavra. Provoca grande pesar e remorso na gente. É algo que nós carregamos, nós sentimos muitas vezes após conhecer o Evangelho, porque onde não há lei não há pecado. Mas depois de conhecer a palavra de Deus, passamos a ter muitas vezes esse sentimento. Por exemplo, um adultério é uma desobediência às leis de Deus, à sua palavra. Isso tende a causar grande pesar, grande remorso, porque a situação ela pode acabar não sendo resolvida e se arrastar por muitos anos. E a culpa pessoal, que seria a violação aos padrões pessoais, também pode provocar, além de pesar, remorso, vergonha, como por exemplo, difamação, fofoca. Quando alguém faz uma difamação, quando alguém faz uma fofoca, ela em algum momento vai se dar conta disso, do mal que ela fez, e vai carregar esse peso consigo. Isso de ordem pessoal. E de ordem social. Estou correndo aqui porque tem bastante slides e eu quero terminar no tempo de 45 minutos para me acostumar, tá? Quando a quarentena acabar, já tenho falado isso nas aulas.
E também a culpa social, que é uma violação das regras socialmente válidas. Cada sociedade, cada cultura tem suas formas de viver, de agir, de pensar. Então, quando há uma violação dessas regras, também existe um sentimento de culpa. Provoca autocondenação, também provoca vergonha, exemplo, alcoolismo, drogas e comportamentos diversos. Culpa é culpa na sua essência, é algo que você não consegue se desvincular. Está ali, você não quer pensar, você não quer remoer, mas independente desses motivos, está ali, acompanhando a nossa vida. Acabei repetindo aqui, deixa eu ver se é isso. Social. Eu repeti esse slide aqui, tudo bem. Agora a culpa e Deus. A culpa é algo ruim, algo que nos faz sofrer, algo que pode nos limitar, pode nos travar em nossa vida. Mas Deus usa o sentimento de culpa em muitas vezes. Aqui em Romanos 2,4 diz: ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? Deus pode usar qualquer um dos tipos de culpa para nos levar ao arrependimento e às mudanças necessárias. Quando Deus faz isso, é puramente porque Ele nos ama. Quando Deus nos submete a esse tipo de angústia, esse tipo de sentimento de culpa que aperta o nosso coração, é simplesmente porque Ele está nos disciplinando. É simplesmente por amor. É simplesmente porque Ele tem um plano perfeito e nós estamos saindo desse plano. E Ele, por amor, na sua infinita bondade e soberania, cria circunstâncias que vão nos fazer, em algum momento, a voltarmos para Ele de joelhos, chorando, arrependidos, para continuar a caminhada com Ele. Deus, Ele faz isso. Deus, na sua infinita sabedoria e poder, Ele é mestre em fazer isso. Ele faz na vida de todo mundo. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Acho difícil alguém que está acompanhando essa aula não ter passado por isso. Mas é uma ferramenta que Nosso Senhor usa. Mas não é somente Deus que faz isso. Existem experiências passadas que podem provocar esse sentimento de culpa. E Deus não tem nada com isso. Não foi Deus que provocou, mas Ele está disposto a te ajudar a se livrar disso. No caso aqui, uma das causas da culpa, experiências passadas. Experiências, sim, foram tristes, traumatizantes. Pode estar relacionado à perda de um ente querido. Pode estar relacionado a algo que você fez e prejudicou outras pessoas. Pode estar relacionado ao que você é hoje. Arrependimento por não ter feito muitas coisas, por não ter estudado, por não ter investido na sua carreira, por não ter, enfim, feito uma série de coisas. Experiências passadas envolvendo relacionamento. Por estar casado de uma forma que você acha que não é a forma que você gostaria, ou por não ter casado, uma série de coisas, cada um nas suas experiências. Também pode ser por expectativas irreais. No caso, eu acabei citando antes. É muito comum na nossa juventude, estamos ali trabalhando, estudando, fazemos planos, já nos imaginarmos onde queremos chegar, o padrão de família que a gente quer ter. Eu quero casar, quero ter tantos filhos, morar numa casa assim. E você estipula até uma idade. Com tantos anos, eu quero estar assim. Então passaram-se os anos, aquele ponto que nós pensamos já ficou para trás.
Foi uma expectativa irreal. Isso traz um sentimento de culpa, a ponto de questionar Deus. Por que Deus, o Senhor, não permitiu que eu realizasse esses sonhos dessa forma? Saiba que o plano de Deus ele é melhor, sempre. Se os seus foram frustrados, graças a Deus por isso, porque a vontade dele é melhor. Você não seria o que você é hoje, tendo seguido pelos seus planos. Tendo seguido os planos de Deus, sempre vai dar certo. E se nesse momento você se vê em conflito entre obedecer a Deus ou fazer da sua forma, faça do jeito de Deus, que vai dar certo, sempre. Uma das causas da culpa, inferioridade e pressão social. Isso aqui é muito comum na adolescência, também na juventude, pressão por bebidas, pressão por relacionamentos, no trabalho também, para um crente, um servo de Deus, é bastante complicado a pressão que existe envolvendo bebidas, envolvendo comportamentos ilícitos. A pressão social certamente ocasionou sentimento de culpa em muitas pessoas que fizeram algo para se sentirem inseridas no contexto e que se arrependeram depois. Falta de autocompaixão. Nós já falamos desse tópico especificamente na aula sobre baixa autoestima. A falta de autocompaixão é quando a pessoa não se perdoa. Eu devia ter feito dessa forma. Eu não devia ter errado. Eu tenho a obrigação de obedecer. Eu posso. Eu entendo esse tópico aqui, porque já aconteceu comigo muitas vezes. Eu enxergo na palavra de Deus que nós temos condições plenas de viver uma vida santa todos os dias da nossa vida. Uma vida santa, uma vida sem cometer pecados. Não estou dizendo sem pecar, mas uma vida sempre nos eixos. E porque a palavra mostra que isso é possível, muitas vezes quando eu errava por qualquer motivo, eu não, como é que é a palavra que eu vou usar aqui? Eu não acreditava nisso, falei, não posso de forma alguma estar incorrendo nesse tipo de erro. Um crente em Cristo que já conhece a palavra, que está na presença de Deus, que provou da comunhão com Deus, ainda está incorrendo nesse tipo de coisa. Então, é uma forma de não ter autocompaixão, porque não estou dizendo que a gente vai ser agora liberal conosco mesmo. Não, mas tem que existir uma autocompaixão, porque nós vamos cair. E o Senhor Jesus está pronto para nos perdoar e nos limpar. Mas esse sentimento de ira exagerada é algo que pode gerar um sentimento de culpa muito grande. Não vai resolver o problema. Caímos, erramos, falhamos com Deus. Mas esse sentimento de sermos duros conosco, duros demais conosco, não vai resolver a situação. O que vai resolver é um coração contrito, o arrependimento, oração. Mas esse sentimento de falta de autocompaixão não resolve. Só gera sentimento de culpa e acaba nos frustrando. E também as influências sobrenaturais. Não somente Deus permite esse sentimento de culpa, ele também coloca esse sentimento em nós, mas o diabo faz isso também. O diabo, que é o acusador,
em Apocalipse, eu acho que é 10:12, não tenho certeza, diz que ele acusa os filhos de Deus de dia e de noite. Coisas do passado, coisas que ele sabe que causaram dor, coisas que ele sabe que nos entristeceram, ou que fizemos entristeceu a outras pessoas. Ele vai constantemente, no momento oportuno, fazer com que lembremos disso. Ele só vai parar quando vê que aquilo não tem mais efeito na nossa vida. Ele faz isso. Todos que estão na caminhada com Deus já provaram disso. E os que não estão também. Os que não estão sofrem constantemente com o sentimento de culpa. Eu diria que muitos desses sentimentos não são dele próprio. São gerados pelo inimigo. Vou beber uma aguinha aqui porque está começando a ficar seca. Vamos lá. No caso, experiências passadas, situações anteriores ao conhecimento do Evangelho. Você já se converteu, mas se lembra ainda o tempo todo e se sente culpado por essas situações antes de conhecer a Cristo. Isso pode ter envolvido pessoas que estão hoje o tempo todo com você e aí fica mais difícil de se esquecer. Pode ter envolvido formas antigas de pensar em agir, formas vergonhosas, atitudes vergonhosas. Se envolve alguma pessoa, conversar sobre isso pode resolver. A pessoa pode até falar, no momento que você estiver falando com ela, isso eu já esqueci, para de lembrar disso, são águas passadas. Mas vai fazer bem para você. Chega e fala, lembra? Aquele dia, aquela situação. A pessoa pode achar engraçado que você esteja lembrando disso, mas isso pode ajudar. Tá. Isso pode ser até um pouco engraçado para a pessoa. Você tá lembrando disso? Eu já esqueci. Esquece disso também. Mas ajuda. Expectativas irreais, como nós vimos. Planejar o futuro sem considerar Deus e seus planos. Muitos de nós planejamos a nossa vida lá atrás quando ainda não conhecíamos a Deus. E quando conhecemos a Jesus, mantivemos aqueles planos. Não eram planos de pecado, não eram planos que iriam contra a palavra de Deus, mas não eram os planos de Deus. O fato de estar correto nos planos não significa que são da vontade de Deus. O fato de não haver problemas lícitos nos nossos planos não significa que são da vontade de Deus. Deus tem planos perfeitos. Então, o sentimento de culpa pelo que você é hoje, onde você está hoje, pode ser por causa disso. Você planejou, você começou a executar e viu esses planos serem frustrados. Tudo quanto nós vamos planejar na nossa vida, nós temos que incluir Deus, para que nós não nos frustremos. Porque como filhos de Deus, nós vamos andar no plano dele. Por algum momento, nós acabamos por sair desse plano, e Deus permite isso, mas ele vai nos trazer de volta para o plano dele. E ser trazido dessa forma é algo que vai gerar culpa, vai gerar frustração. Então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que considerar a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos,
a comunhão com a palavra de Deus, se nos nossos planos está ali envolvendo o afastar-se de Deus por um tempo, afastar-se da sua palavra, afastar-se da comunhão com os irmãos, isso não vai dar certo. Deus vai frustrar esses planos. E também colocar a expectativa que não condiz com a sua semeadura. Você planejou, mas você não semeou nada em relação a esses planos. Eram planos que, sim, estavam de acordo com estavam próximos aí do plano de Deus, digamos assim. Não eram coisas ilícitas, tinha tudo para dar certo, mas você não está colhendo isso hoje porque não plantou lá atrás. Não adianta hoje chorar pelo que não foi trabalhado lá atrás. Então existem consequências sim por atitudes nossas. Existem hoje sim consequências por coisas que deixamos de fazer. Mas graças a Deus que nós temos um Deus poderoso que conserta tudo isso. Deus é mestre em nos ajudar a consertarmos os nossos erros, a tirar esse sentimento de culpa que carregamos por toda a vida por algum desses motivos. Se você se enquadra em algum desses aqui, saiba que ele está pronto para te ajudar a se ver livre desse sentimento de culpa. E como também nós já dissemos, uma das causas da culpa pode ser pela pressão social, inferioridade. Agiu porque alguém disse que era bom, que você devia fazer isso para se inserir no contexto. Conheço pessoas que começaram a fumar dessa forma. Pessoas que queriam se sentir no contexto, odiavam cigarro. Não odiavam, não queriam saber, não fumavam. Mas queriam se sentir no contexto. Provaram 1, 2, 3 vezes e começaram a gostar. E sofrem com isso até hoje. Não é fácil. Mas Jesus liberta e Ele quer tirar isso da sua vida. Para agir, ou melhor, para inserir-se no meio, agiu fora dos seus princípios e crenças. Bebida, drogas, fumo. Criou uma situação que era para ser temporária, mas acabei citando antes aqui, né? Acabou virando permanente. Está com a pessoa até hoje. E a falta de autocompaixão, na verdade, eu acabei falando disso antes, né? Mas vamos lá. É rígido consigo mesmo, muito rígido consigo próprio. Erramos, isso é um fato. Erramos novamente e novamente. E detalhe, quando você toma consciência da autocompaixão, que você sabe que você vai errar, não é uma falta de vergonha na cara. Isso não é esse sentimento que eu quero que você pense. Você vai notar uma leveza. Saber que, poxa vida, eu errei. Aquele termo errar é humano? Sim, ele se encaixa aqui. Nós vamos errar, inevitavelmente. Nós vamos ferir pessoas. Seremos feridos por elas, porque elas também erram. Vamos nos entristecer. Mas acontece, ninguém é perfeito. Então nós erramos, entenda isso, peça perdão, levante-se e continue. Não se martirize por isso, de novo e de novo. Perfeccionismo. Em qualquer área da sua vida. Em alguma época da minha vida, eu fui muito travado por perfeccionismo. Isso traz um sentimento de culpa terrível, porque você quer fazer não somente o bastante, está bom o bastante, você quer perfeito, você quer
Isso é terrível. Até um dia que eu percebi que isso estava travando completamente a minha vida em muitas áreas. Até que eu li um livro que fala sobre produtividade, não foi nem algo relacionado à palavra de Deus. Que fala sobre produtividade e lá dizendo que a gente tem que se contentar quando está bom o bastante. Bom o bastante é atingiu plenamente os requisitos. Não há falta. O problema é quando a gente quer dar uma floreada nisso, uma aperfeiçoada. Atingiu o ponto ápice, está bom o bastante, atinge 100% dos requisitos, não há por que mais mexer nessas tentativas de perfeccionismo. Pode dar errado, acabando por ter que fazer de novo alguma coisa. Pode sim vir a ficar melhor, seja esteticamente, na sua funcionalidade, mas isso não vai fazer com que os requisitos sejam atingidos, por exemplo, 101%, 102%. Pode até ser. Pode até ser que no seu perfeccionismo, o que você precisa, gere mais que 100% de resultados, mas já estava bom com 100%. E a possibilidade disso dar errado é grande. Então, o que eu quero te ajudar nesse momento é: contente-se com o está bom o bastante. Você vai ser livre ao entender isso. Está bom o bastante. Atinge os requisitos, não tem falta. E as influências sobrenaturais, Apocalipse 12:10, nós vimos que o acusador está o tempo todo acusando os filhos de Deus e que Deus usa o sentimento de culpa para o arrependimento. E os efeitos da culpa, que você e eu já sabemos são ruins, podem ser devastadores, limitantes. Que ao colocar a culpa nos outros, às vezes o sentimento de culpa ele não leva a pessoa a reconhecer, pensar, refletir. Mas ela culpa tudo e todos pelo que ela é, onde ela está, como ela vive e pelo que aconteceu na vida dela. Vai negar o erro em algumas ocasiões. Vai tentar justificar o erro de diversas formas, mesmo com Deus. Às vezes a gente tenta ali barganhar com Deus, o que não serve. Barganha com Deus não existe. Nós achamos às vezes que estamos barganhando e que estamos conseguindo convencer Deus, mas isso não existe. Ansiedade, depressão, fraqueza, carregar um sentimento de culpa por qualquer um dos motivos, mas especialmente na caminhada com Deus, é algo que vai gerar ansiedade, vai gerar depressão, vai gerar fraqueza. Examine-se e veja qual é a causa do sentimento de culpa que você carrega. Se for Deus, basta que você obedeça e vai sair. Se não for Deus, Ele também vai tirar, mas você precisa falar com Ele. Você precisa falar com Deus, tirar um tempo e desabafar. Senhor Deus, eu fiz isso lá no passado, eu carrego isso até hoje, não consigo me ver livre. Fale com Deus. É com Ele que você precisa falar e Deus vai te orientar, vai te conduzir se você precisa falar com alguém, se você precisa tratar disso com alguém que está envolvido nesse seu sentimento de culpa. Pessimismo, insegurança, baixa autoestima, inferioridade, autopunição. Está tudo conectado. Em todos esses assuntos que nós vimos de conflitos da vida, eu diria que não dá para ver um único deles de forma isolada.
aproveitando, eu quero mostrar para os irmãos que as nossas aulas elas foram baseadas no tema desse livro aqui, Conflitos da Vida. Esse livro aqui é da editora Cristã Evangélica. Eu não falei desse livro no começo para os irmãos porque eu não estou seguindo totalmente essa revista aqui. Nós falamos da maioria dos temas aqui são 17 temas, mas nós falamos de 12 deles. E não seguimos a ordem que está aqui. Eu avaliei, preferi seguir uma outra forma, uma outra sequência. E também, a forma que nós abordamos aqui, em alguns casos, além do que está contido na revista, nós buscamos mais em outras informações em outros livros, com psicólogos, com especialistas. Então, por isso que eu não indiquei esse livro para que os irmãos comprassem, porque não vão conseguir acompanhar. Mas eu quero dizer que o grupo de irmãos em Cristo que criou esse tema, conflitos da vida, glória a Deus pela vida desses irmãos que pensaram nesses temas aqui, porque realmente é um pacote completo para ajudar pessoas que sofrem. Os temas que nós não falamos aqui, não vou dizer que são desnecessários, na verdade eu acabei incluindo em outras aulas, por causa do número de aulas que nós teríamos. Mas realmente, se você está assistindo somente essa aula e não acompanhou nenhuma, tire um tempo, assista todas, porque vai fazer um bem muito grande na sua vida. Se você quiser comprar a revista, vai ajudar, claro. Aqui contém todos os assuntos, mas eu diria que as aulas, elas têm de 50% a 80% a mais de conteúdo, porque foram buscados em outras fontes. Então assista aos vídeos, assista a todos eles, você vai poder ajudar outras pessoas que sofrem de qualquer um dos conflitos que nós citamos. Eu posso perceber ali nos comentários, tem pessoas que não são nem da nossa igreja e curtem ali, comentam. Então, por ser online, está atingindo outras pessoas além das pessoas, dos irmãos da nossa igreja. E graças a Deus pela vida desses irmãos que tiveram a iniciativa de montar esses temas aqui, que foram essenciais para nós fazermos essas aulas aqui. Então, efeitos da culpa também pode gerar baixa autoestima, inferioridade, autopunição. Temas que nós já falamos em outras aulas. E reações físicas. A ansiedade gera reações físicas. A depressão gera reações físicas. Gera aquele estado de alerta, aquele estado de tensão. Faz o corpo liberar hormônios que deixam a pessoa estressada, que pode gerar doenças, pode se tornar patológico. Um efeito da culpa que nós crentes experimentamos é a profunda angústia. Profunda angústia quando fazemos algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Mais um dos efeitos da culpa também é o reconhecimento do pecado, a confissão e a aceitação do perdão de Deus. É a única coisa boa, o único efeito bom da culpa é aquela que é gerada por Deus. Não podia ser diferente. Quando Deus faz isso, Ele faz com um propósito e que vai render glórias a Ele. Nós vamos depois de joelho agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós,
porque nos livrou de irmos em direção ao abismo. É pesado passar por esse momento com Deus? É pesado. Isso envolve lágrimas, isso envolve choro. Mas depois que passa, a gente agradece a Deus pelo cuidado dele. Mesmo depois de salvo, a gente pode viver escravizado pela culpa. Porque nós somos libertos da culpa eterna. Mas esses sentimentos diversos que nós citamos aqui, eles nos escravizam. Acabamos sendo dominados pela tristeza, remoendo o passado e proibido de ser livre. O sentimento de culpa faz com que constantemente estejamos recorrendo àquilo, tentando resolver na nossa mente, tentando pensar numa forma de fazer diferente se estivéssemos naquela situação novamente. O sentimento de culpa é como se fosse uma cerca que nós vemos a vida do outro lado e não conseguimos passar. É uma cerca de arame farpado. É escravizador e nós precisamos ser livres disso. Até esse momento do vídeo, se você já identificou que existe um sentimento de culpa na sua vida que te limita, que te trava, não deixe de falar com Deus. Não deixe de orar a Deus depois desse vídeo. Reserve um horário, um local para falar com Ele e chore diante dele. Fale com Deus. Se você reconheceu que é Deus que está tratando com você, vai lá e fala com Ele e diga assim: a Deus, o Senhor venceu. Eu não posso lutar contra o que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu quero ser livre para viver a vida que o Senhor comprou para mim. E como me livro da culpa? Também nós já citamos aqui. Compreender, eu irei errar. Eu estou ali num processo, Deus trabalhando na minha vida para me livrar de um erro, de um pecado. E Deus colocou esse sentimento de culpa. Agora, como que eu vou compreender que eu irei errar? Não é um contrassenso? Não é um contrassenso. Andar com Deus tentando ser perfeito vai gerar mais sentimento de culpa do que nos dá graça, nos dá força, melhor dizendo, para não errar. Mas sabendo que quando eu cometo um erro, Deus já está pronto para me perdoar, se eu confessar, isso é libertador. Isso causa um sentimento de leveza muito grande. Saber que Deus já sabia dos nossos erros e que não impediu de cometê-los, isso também nos deixa muito livres. Por exemplo, Deus, Ele é soberano. Nada, absolutamente nada, acontece sem que Deus esteja no controle. Tudo. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Se algo não aconteceu, é porque Deus não deixou. E se algo aconteceu, é porque está nos planos de Deus. Sejam coisas que estão de acordo com a sua palavra ou coisas que não estão de acordo com a sua palavra. Fazem parte do plano de Deus. Não é que Deus é conivente com o erro e com o pecado, não. Mas está no plano, porque se não estivesse, não teria acontecido. Por exemplo, Davi. Um homem que foi ungido por Deus ainda na sua juventude.
Um homem que Deus disse, ele vai ser rei de Israel. E Deus já sabia de todos os dias da vida de Davi. Deus já sabia que em determinado momento Davi estaria ali no seu palácio, olhando para uma mulher que não era sua e queria adulterar com ela e posteriormente matar o marido dela. Deus já sabia que ele iria ter um filho com essa mulher e que esse filho iria morrer por consequência desse pecado. Mas Deus ainda diz: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Deus não estava falando que Davi era segundo o seu coração por causa das coisas que Davi fazia para ele. Somente. Deus já sabia de toda a vida de Davi. Quando você pega a Bíblia e lê com esse entendimento, você vê ali Deus com essa afirmação: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Mas que também o mesmo Deus já sabia de toda a vida de Davi para frente. Esse mesmo Deus perdoou Davi pelos seus erros, estava pronto a perdoar Davi pelos seus erros, sabia que ele iria se arrepender, sabia que Davi era um homem que sempre se arrependia. E Deus não impediu que Davi cometesse esses erros. Porque ainda assim fazia parte do plano de Deus. Senão ele não teria cometido. Davi conheceu mais da misericórdia de Deus. Davi escreveu aqueles salmos lindos, especialmente o 51, que fala desse momento que ele estava passando com Deus. Uma depressão profunda, um sentimento de culpa que o próprio Deus colocou para correção dele. Quando eu vejo isso na minha vida, e se você fizer isso na sua vida, saber que naquele momento que nós estamos sendo disciplinados com um sentimento de culpa vindo da parte de Deus, é porque Ele quer nos perdoar, Ele quer nos limpar e que Ele já sabia disso. Isso traz um sentimento de leveza, de paz. Especialmente porque você sabe que até o último dia da sua vida, tudo que você cometer, Ele já sabe e vai te perdoar. É libertador saber disso, não é? A exemplo de Jonas, você conhece a história de Jonas, que Deus tinha um plano para ele e Jonas não queria executar, que era pregar em Nínive para os ninivitas. Jonas queria que os ninivitas morrerem por serem pessoas cruéis. Mas Deus disse: eu quero que você vá. E ele não queria, então Deus fez o quê? Criou circunstâncias na vida de Jonas para executar o seu querer. Jonas, com certeza, carregava um sentimento de culpa. Deus estava trabalhando na vida de Jonas de forma que ele, em certos momentos, deve ter olhado. Ele olhou até o ponto dele ter reconhecido isso e ter dito para a tripulação ali do barco que ele estava: olha, isso tudo está acontecendo porque eu pequei contra Deus. Então ele conhecia isso. Enquanto ele não se rendeu, essas coisas não pararam. Saber que Deus está no controle absoluto de todas as coisas é libertador. Mesmo em momentos de aflição. Saber que Ele tem tudo nas mãos dele é algo extremamente libertador para nossas mentes. Inevitavelmente Ele nos levará ao arrependimento. Não é questão de se Deus vai me levar ao arrependimento. Ele vai. Ele vai. No caso de Pedro,
Novo Testamento, Jesus disse para o próprio Pedro: Pedro, você vai me trair. Você vai me negar. Pedro, na mesma hora, ele falou: nunca, Senhor, eu vou fazer isso. E realmente, naquele momento, Pedro, ele jamais se via fazendo isso. Ele estava numa comunhão com Deus, estava aprendendo com Jesus, estava vivenciando os milagres. Naquele momento ele tinha convicção que jamais iria fazer isso. Mas Jesus disse: Pedro, você vai me trair. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Passaram-se não sei quanto tempo, mas algum tempo, suficiente para ele ter esquecido completamente disso. E quando aconteceu, o Senhor Jesus, olhando para ele, ele se lembrou disso e chorou amargamente. Jesus já sabia disso, como Jesus já sabe dos erros que eu cometi hoje, que eu vou cometer amanhã, daqui a pouco. Jesus já sabe dos erros que você vai cometer e ele já tem o perdão para você. Essa experiência de Pedro aqui serviu para ele, com certeza, aprender que Deus tem o controle de todas as coisas e está escrito para nós. Vemos como Deus trata conosco. Como Deus olha a nossa vida do começo ao fim, sabe de tudo e já preparou o perdão para nós. Como me livro da culpa? Planejar com Deus. Tudo quanto você e eu planejarmos, quando nós planejamos com Deus incluído na nossa vida, por exemplo, eu vou me mudar. Um exemplo, eu vou me mudar de casa. Eu vou ter condições de congregar? Eu vou ter condições de ter comunhão com os irmãos? De manter a minha leitura? Por exemplo, eu vou mudar de trabalho. Eu vou ter condições de servir a Deus? De ler a Bíblia? De orar? De estar com a minha família? Isso é o planejar com Deus. Isso impede que tenhamos esse sentimento de culpa, que não desenvolvamos esse sentimento de culpa. E muitas vezes a culpa está relacionada a um sentimento de pecado, que já pedimos perdão, mas que ele permanece. Aqui é um caso de fé. É necessário crer que fomos perdoados e não devemos mais nada para aquele erro. E o diabo ele vai continuar insistindo, vai continuar nos acusando. Mas nós temos que resistir. Resiste ao diabo, ele fugirá de vós, diz a palavra de Deus. Qualquer que seja a culpa, Deus vai nos ajudar. Não importa se é culpa legal, culpa teológica, social, pessoal. Qualquer que seja ela, ele vai nos ajudar, mas você precisa falar isso para ele. Você precisa falar com Deus sobre isso. Ele já sabe e só está esperando. Fale com Deus desse sentimento que você tem. Fale com Deus desse conflito que tem se arrastado em toda a sua vida. Se envolve em pessoas, fale com Deus. Deus vai te direcionar se você precisa falar com essas pessoas ou não. Deus, mesmo sabendo de todos os meus erros e delitos da minha vida inteira, me salvou na cruz. Naquele momento, o Senhor Jesus olhou para a sua vida, sabia de tudo. Sabia dos momentos que você viraria as costas para Ele. Sabia dos momentos que você não estaria interessado em obedecê-lo. Mas ainda assim, Ele está pronto a te perdoar. Ele está completamente pronto. Não é surpresa nenhuma para Ele isso que aconteceu com você, o que está acontecendo. Deus, mesmo sabendo que iríamos pecar, Ele ainda nos perdoa. Isso nos traz um grande senso de humildade, submissão e amor a Deus. Na sua essência, essa é a graça de Deus, o favor imerecido.
A graça de Deus que nos salvou, nos libertou da culpa eterna, que nos leva para o céu, faz isso ainda enquanto estamos aqui em vida. É maravilhoso isso, não é? É libertador pensar dessa forma. Seja livre em Cristo. Livre-se da culpa. Seja livre desse sentimento hoje. Não deixe de falar com Deus hoje sobre o que te aflige, o que te prende. E eu quero agradecer você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ficou comigo nessas 12 aulas. Essa é a última aula do semestre. Nesse mês agora de junho será o recesso da escola dominical. Em julho a escola dominical será retomada. Nós não sabemos se será presencial, se será online. O fato é que a igreja está se preparando para, mesmo no término da quarentena, voltar com as aulas online para atingir mais pessoas. Temos visto pessoas de outros lugares acessando os vídeos. Tem sido uma bênção isso. Não sabemos ainda quais serão os temas de julho. Também não sei se eu estarei aqui como professor ou como aluno, mas eu estarei sim na escola bíblica dominical. E que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua companhia em todos esses vídeos. Nós vamos agora orar agradecendo a Deus pelo que Ele fez em nossa vida nessas aulas. Eu estou muito satisfeito, muito contente com tudo que eu aprendi. Foi muito edificante ter estudado esses assuntos aqui, buscado, ter pesquisado, ter desenvolvido para poder trazer essas aulas aqui. Deus trabalhou bastante na minha vida, porque eu tenho todos esses problemas aqui que eu citei, ou praticamente todos, né? Realmente os irmãos que pensaram nesses temas aqui foram conduzidos por Deus. Então vamos orar agradecendo ao Senhor Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pelo desenvolvimento dessas aulas, essas 12 aulas. Obrigado por cada irmão que assistiu e por cada irmão que vai assistir, Senhor Deus, porque essas aulas permanecerão ali online. Em nome do Senhor Jesus, eu também quero te agradecer, Senhor Deus, pela vida dos irmãos que desenvolveram esse tema, que pararam, que pensaram e disponibilizaram, Senhor Deus, para que nós os desenvolvêssemos, cada um na sua respectiva igreja. Senhor Deus, obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida, estudando esses temas, e obrigado pelo que o Senhor fez na vida dos irmãos e vai continuar fazendo enquanto esses vídeos estiverem disponíveis, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela tua graça, tua misericórdia em todo esse período, pelos recursos que o Senhor nos deu, Pai. Abençoe cada um que está assistindo. Abençoe esse irmão que decidiu assistir outros vídeos, outros temas. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a estarmos prontos para eventuais dúvidas, questionamentos, para ajudar as pessoas em qualquer um desses tópicos dessas aulas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu querido irmão.